Oi, irmãos, é o Maicon, tudo bem? A paz do Senhor. Tô gravando esse vídeo aqui novamente para a gente comentar sobre o que seria a nossa escola dominical hoje, combatendo o bom combate. Nós estamos estudando nesse trimestre as cartas do apóstolo Paulo, né? Aprendendo com as cartas. Eu já peço até perdão por essa câmera não é muito boa. Eu tive que colocar até uma luz aqui para facilitar, né? Enfim, peço perdão pela câmera, mas acho que vai dar pra gente gravar aqui, vai para tirar algo bom disso, da palavra de Deus, né? E a gente viu bem claro que a gente viu um pouco da primeira carta que ele escreveu, que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, e nessa segunda carta, o apóstolo Paulo já está vivendo os seus últimos dias, né? Ele já estava na sua prisão em Roma, né? E ele já estava sabendo que seria sentenciado pelo Império Romano, né? Embora ele fosse cidadão romano, ele se tornou cristão, ele se converteu, né? Assim, e a partir disso se tornou inimigo de Roma, porque Roma viu os cristãos como uma ameaça. A gente viu isso um pouco estudando a história da igreja. A gente viu como Roma perseguiu os cristãos, quantos cristãos foram mortos, né? Quantos foram martirizados pela sua fé, quantos e quantos. Nós vimos isso bem, né? Mas agora nós vamos nesse período a perseguição estava acontecendo, né? E o imperador Nero, né, já era um imperador sanguinário, era um imperador, né? Muitos cristãos naquela época acreditavam que ele era o anticristo. Ele, juntamente com Domiciano, outros imperadores, eram vistos assim. Os cristãos já viam como se já estivesse no fim de tanta maldade, quanta crueldade. Mas os cristãos, a igreja é tão bonito você ver, gente, que a igreja não retrocedeu. A igreja não voltou atrás, a igreja como soldado. É tão interessante que nós vamos ver o apóstolo Paulo na segunda carta a Timóteo, vai estar bem descrito na nossa lição. A nossa lição vai ter três tópicos. A luta do dia a dia, vai mostrar o apóstolo Paulo falando lá na carta 2 a Timóteo, capítulo 2, versículo 1, sobre as lutas do dia a dia. O soldado é aquele que batalha as suas lutas, né? E procura o máximo vencer. O segundo tópico vai falar assim, preparados para correr. A comparação que Paulo faz à vida cristã como a de um atleta. A gente viu um pouco disso no vídeo passado. E o terceiro tópico aqui é vaso preparado para toda boa obra. O apóstolo Paulo vai colocar as nossas vidas como vaso, né? Naquela época as pessoas tinham muito vaso em casa. Hoje em dia ainda tem utensílio para decoração, mas também se utilizava para guardar algum alimento, guardar algum perfume, né? Não tinha geladeira, né, gente? Então o alimento às vezes precisava ficar melhor conservado, né? Em um recipiente mais seguro, as pessoas colocavam em um vaso. Então ele não tem utilidade apenas de aparência, mas ele tem utilidade também de conservar, né, no caso, um alimento. Um exemplo que eu estou falando aqui. Agora, iniciando aqui, a nossa lição traz no seu primeiro parágrafo a situação do apóstolo Paulo. Ele escreve essa carta na prisão, gente. E a gente viu em uma lição, eu mostrei para vocês a foto da prisão. Vocês lembram? Uma prisão subterrânea, sem luz, sem colchão para ele dormir. Imagina a situação. Sem colchão, sem banheiro, e tinha para fazer as suas necessidades, tinha um local específico, como se fosse um buraco no chão, que ele depositava ali. Porque ele era um ser humano, né, gente? Ele tinha suas necessidades. E era depositado ali. Então imagina o cheiro, perdão, imagina o cheiro, imagina o ambiente escuro, né? Sem alimento, sem comida fácil, né? Enfim, ele estava ali aguardando o seu julgamento. E a última carta que ele escreveu foi a segunda carta de Paulo a Timóteo, onde ele estava já na sala do martírio. Saindo dali, ele já seria martirizado. Então imagina a situação, né? Embora eu estivesse aguardando o julgamento, eu creio que ele já sabia que, por amor a Cristo, ele iria entregar a sua vida. E ele estava em Roma, e, e agora a nossa lição fala assim, agora veremos o quanto os conselhos de Paulo a Timóteo podem nos orientar hoje. Eu queria, alguns conselhos que ele fala, me chamam muita atenção nessa segunda carta. Em alguns momentos da minha vida, Marco, na minha vida pessoal, que eu quis brigar com alguém, que eu quis falar algo para assim, que eu quis ser mais agressivo com alguém,
que eu quis, sabe, me colocar assim de uma forma mais assim exaustiva, brigar mesmo com alguém. Eu vou dar no meu pecado logo, brigar com alguém, principalmente na família, né? Quando eu li esse conselho do apóstolo Paulo, já lá em Tiago também fala, né? A nossa ira, gente, não produz a justiça de Deus. Você ficar bravo, brava, né? A adolescência é uma fase que os hormônios estão muito à flor da pele, não vai adiantar. A palavra de Deus nos dá outro conselho. O mundo nos incentiva à rebelião. Você tem que falar mesmo, tem que falar o que você pensa. Não, a palavra de Deus nos ensina a ter um comportamento moderado. Você vai falar, mas no momento apropriado. Quando você estiver calmo, né? Quando a outra pessoa estiver calma para ouvir, ok? E esse conselho me ajudou muito. Olha, ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Então o crente tem essa visão do mundo espiritual. O maligno diabo veio para roubar, matar e destruir vidas. Deus quer que a gente seja solução, luz e sal. Né? Então, quando você vê algo de errado, né, chama essa pessoa no particular, se possível chama uma testemunha, mas não fale quando você estiver calmo, sóbrio, não fale quando você estiver nervoso, não brigue, ao servo do Senhor não convém brigar, discutir, não convém. Antes seja manso, paciente, amável com as pessoas. Porque se você estiver num momento de raiva, porque todos nós sentimos, você vai falar suas piores ofensas e não vai resolver nada, não vai resolver o problema, só vai piorar o problema. Mas quando nós somos mansos e pacientes, né? Puxa, a situação se resolve. Quer acabar com as brigas na sua casa? Silêncio. Ok? Gente, a palavra de Deus fala assim: até o tolo é tido como sábio quando se cala. Quem se cala está dizendo alguma coisa. O silêncio fala alguma coisa. O servo de Deus ele tem alguns momentos que ele tem que se calar. Tem a hora de falar também. Aí você fala quando você estiver calmo, ok? Para você pacificar. Bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Deus nos chamou para pacificar, para resolver problemas, situações difíceis. O diálogo, uma voz mansa, um olhar firme, né? Uma voz firme, amorosa, pode salvar uma vida. Esse recurso que Deus está nos ensinando aqui de ser manso e paciente pode salvar vidas. Você pode aconselhar alguém que está pensando piores coisas, com uma voz mansa, um olhar firme, um olhar amoroso, falando a verdade em amor. Isso é maravilhoso. Outro conselho que eu pego muito para mim, né? Ele fala... Ele fala aqui nessa... Deixa eu pegar uma aqui que... Ele fala que, olha, no capítulo 1, ele fala assim, versículo 8: portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Né? O Senhor nos chamou para algo elevado, excelente, curador, verdadeiro. Né? Nos chamou para sofrer, porque quando nós andamos na verdade, a igreja primitiva aqui é uma igreja que andava na verdade, por isso era muito perseguida. E os cristãos eram como soldados. Como eu falei no início, vinha a perseguição, vinham umas prisões. Né? E eles não retrocediam, nós não fomos chamados para retroceder, mas eles permaneciam. A igreja não retrocedeu, a igreja ficou firme, a igreja dos mártires, os cultos nas catacumbas, nas cavernas, gente. Junto com os mortos que eram depositados ali, o lugar mais seguro. Não tinha uma estrutura, não tinha um aparato financeiro, um aparato administrativo, mas eles estavam ali sendo governados por Deus. Né? Deus se reuniu com o seu povo no deserto, Deus se reuniu com o seu povo numa catacumba, Deus estava com o apóstolo Paulo nessa prisão. E ele escreveu essa carta na prisão. Lucas, o médico que escreveu Atos dos Apóstolos, também o ajudou. Algumas cartas ele falava, o apóstolo Paulo falava e Lucas escrevia. Outras Paulo escreveu a próprio punho. Mas sempre em equipe, um soldado ombrando com o outro.
e assim vamos vencendo a batalha. Ele também nos compara ao atleta, eu falei isso no vídeo passado, gente, eu estava vendo uma atleta americana de tênis, acho que é Serena Williams. Gente, que inspiração, né? Ela ficou de hoje tem 39 anos, já está no fim da carreira, que eu falo assim, de competição, né? Mas continua treinando sempre. Mas de 1995 ao ano 2000 ela não ganhou nenhum prêmio. Nenhum prêmio, assim, de reconhecimento. Mas ela continuou treinando, acreditando, perseverando. Ele vai falar muito sobre isso aqui, para a gente perseverar na fé, para a gente perseverar, não desistir. Às vezes parece que Deus está distante de nós, mas, não é. Mas é que Ele está perto. Ele está perto daqueles que têm o coração quebrantado, contrito, né? Deus não se ausentou, né? Às vezes está difícil, acorda Jesus no barco. Foi isso que os discípulos fizeram. Ele tem um controle sobre tudo nas suas mãos. Nós precisamos invocá-lo, clamar a Ele. Ele é o Senhor dos exércitos. Nós somos soldados, fomos alistados para a guerra, temos armas, jejum, oração, leitura bíblica e precisamos usá-las. E o nosso general é Cristo. Vamos seguindo os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá, né? Nenhum inimigo, se estivermos em Cristo, escondidos em Cristo. Amém? E, bom, ele nos compara também ao vaso. A comparação do vaso, ele fala o seguinte: é tão interessante que o achado arqueológico mais comum era um pedaço de vaso de cerâmica. Ele fala assim, ó, vamos agora para a terceira metáfora, utilizada por Paulo para auxiliar Timóteo na compreensão de sua grande responsabilidade. O apóstolo fala sobre as vasilhas ou vasos de uma casa. Em seu ensino, o apóstolo disse que uma casa grande não existem somente as vasilhas de ouro e de prata, mas também as de madeira e de barro. Então ele faz uma comparação. De ouro e de prata é utilizado para fins de honra. De madeira e de barro para fins que não são de honra, né? E Deus está nos chamando para sermos vasos, né? De ouro e de prata. Não no sentido de ostentar, nada disso, mas no sentido de sermos vasos de honra, né? Vasos que contêm ali a sua unção, né? O vaso de ouro e de prata não só na aparência, né, gente? Mas no sentido de honra, no sentido de estar em um local de destaque na prateleira, né? Porque vivemos em sociedade, precisamos ser luz e sal do mundo. O tempo aqui está acabando, tá? Mas eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Que Deus abençoe cada um de nós nessa semana que se inicia. Amém.